12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Nossa gratidão a todos que nos visitam. Nós agradecemos hoje ao Alexandre, ao filho da Aparecida e do Laércio, e também seu filho Miguel, por sua visita aqui hoje no nosso grupo. Já são 4 cultos aí com nós, né? Muito agradecido que vocês possam continuar vindo. É uma alegria para nós ter vocês aqui na nossa igreja. Também agradecemos a visita da Micheline, sua filha e as filhas. Muito agradecido também por sua visita. Nós agradecemos também a todos que nos assistem. Também esperamos que possam vir nos visitar aqui na igreja presencialmente. Vai ser uma alegria para todos nós. Dízimos e ofertas. No segundo, terceiro e quarto domingo, durante o culto, podemos entregar os nossos dízimos e ofertas. Mais informações temos aqui no nosso boletim. Nossas orações. Vamos continuar orando pela nossa diaconisa Sandra, que está passando por quimioterapia, pela Vera e aquele Biliguinho, pela Clara, na cirurgia de coração, ao Tino, pai do pastor, e a Joelma. Também vamos agradecer pela cirurgia que ela teve aí nessa semana que passou. Oração pela família. Vamos orar nesta semana pelo Vanderlei, o Tuti, a Mari, sua esposa, e o Mário, o filho deles. Leitura diária. Aqui no boletim nós temos sugestões de leitura diária para o nosso devocional diário, para a nossa edificação junto a Deus. Aniversariantes de julho. Amanhã vamos ter o aniversário do João Pedro e no dia 22 de julho vamos ter o aniversário do Emerson. Então, no domingo que vem, tem um bolinho. É um bom. O Uzbequistão é o 21º país que mais persegue o cristão no mundo. Depois da minha conversão ao cristianismo, meu irmão não quis mais saber de mim. Ficou muito bravo. E assim que me viu, disse: vai embora. O que você está fazendo aqui? Não quero nada com você. Por 20 anos não tivemos contato um com o outro. Aziz, pseudônimo, cristão de origem muçulmana. O curso bíblico, toda quarta-feira, às 7h30, realizamos um curso bíblico e você está convidado a estudar as Escrituras. E também, pastor, na primeira semana de agosto vai começar os cultos dominicais, né? Dia 3 de agosto. Deus abençoe a nós nesse culto. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Uma alegria maravilhosa. Muito bom estarmos reunidos. O frio diminuiu um pouquinho, mas ainda está frio. Temos muitas famílias viajando, mas estamos juntos aqui, com a graça de Deus, para prestarmos um culto de louvor e de adoração ao nome dele. Miguel está feliz, né, Miguel? Papai está aí. Ei, Miguel, figura fera. Né? Obrigado, Alexandre, por estar conosco. Micheline, Dona Cíntia, Bárbara e a Isadora, que também estão aqui. Micheline é uma pessoa muito querida nossa, amiga de longa data, mora ali em Luiz Eduardo Magalhães, né? Passa uns dias aqui com a família. Temos acompanhado
difíceis com a perda, e Deus tem sustentado grandemente a vida dela, da Bárbara e do Doris Filho. Obrigado por estarem aqui, juntamente com a sua mãe, a professora Cíntia, querida também de todos nós. Obrigado. E o Júnior, né? Obrigado, Júnior, está conosco também, mais uma vez. Deus seja louvado por sua vida, por estar conosco. Estamos estudando, né, a palavra da quarta-feira. O Júnior tem sido também presente conosco. Obrigado, Júnior, a Bruna, toda a sua casa. Vamos nos colocar em pé, vamos elevar a Deus, cada um a sua oração particular, a sua oração que você faz com Deus, no fundo do seu coração, do seu jeito, pedindo a Ele que venha abençoar o nosso culto, abençoar as nossas vidas e que possamos juntos louvar e bendizer o seu nome nesta noite. Oremos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nunca nos esqueçamos que o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu saúdo a cada um de vocês nesta noite, graça e paz. A todos vocês da parte de Deus do Pai, da parte de Jesus Cristo, o Filho, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Reunidos, nós invocamos a este Deus que peleja por nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 22. Nessa Bíblia que você tem aí no banco, está na página 425. Facilitar a sua vida. Página 425 dessa Bíblia que temos aqui nos bancos. Salmos 22, do versículo 1 ao versículo 5 e depois 22 a 28. Salmos 22, de 1 a 5, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Versículos 22 a 28. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai, glorificai, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e a ele quem governa todas as nações. É o que estamos fazendo,
reunidos, congregados para louvar ao Senhor, porque em alguns momentos nós clamamos: Deus meu, por que me desamparaste? Mas sabemos que Deus não nos desampara, sabemos que Deus está conosco, por isso nós podemos também, diante da igreja, louvar ao Senhor, esse Deus maravilhoso, grande, que está ao nosso lado. Vamos cantar 2 estrofes deste hino 341, Vencendo Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Fácil eu quero levantar-se, revelar o valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre amor pesar, mesmo luta de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas o mal nos ameaça, de alegria nos roubar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Desculpa, Bruno. Olha que vitória. Que bom, Sandra, que você está aqui conosco. Obrigado, Senhor João. Vencendo vem Jesus. Mesmo luta de sabores, a nossa paz vem perturbar. Muitas vezes o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, mas vencendo vem Jesus. Que bom. Vértice agora há pouco falou: vamos orar pela Sandra, está começando o tratamento e está aqui com o seu João. Vamos cantar de novo, com bastante alegria, vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Fácil eu quero levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo luta de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas o mal nos ameaça, de alegria nos louvar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, a Ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória nesta noite, quando nos reunimos como igreja do Senhor, para dizer sim, vencendo vem Jesus. Ó Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor ouve a nossa oração e, de acordo com a Tua santa vontade, o Senhor nos atende, Senhor. Nós Te agradecemos porque, desde o início deste culto, temos crido e temos, ó Pai, enfatizado que o Senhor peleja por nós.
E sabemos, ó Pai, que a peleja não é fácil. Sabemos, ó Pai, que as lutas que se colocam diante de nós não são fáceis, mas sabemos que o Senhor luta por nós. O Senhor luta conosco também, e assim temos a certeza de que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos chamou. Abençoe, Pai, cada ato deste culto, cada irmão, cada irmã que está aqui, cada um que também está nos assistindo nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos assentar. Abra ainda comigo lá no livro do Êxodo, capítulo 3. Nessa mesma Bíblia que está aí no banco, página 46. Livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 15. Êxodo 3, 4 a 15. Que diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que enviou a vós outros. Disse ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E chegou até nós esta mesma fé, esta mesma certeza de que Deus viu o sofrimento daquele povo no Egito e enviou Moisés para libertá-lo. Esse mesmo Deus que diz que se chama pelo nome: Eu sou o que sou, Ele está entre nós. É este Deus que ouve a nossa oração, que conhece o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa angústia, e manda Jesus para nos libertar, para nos perdoar os pecados também. Vamos cantar
Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor meu Deus, como eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Obras florestas murmurando ao vento que tu plantaste cada pé. Igual a cruz e o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado, curador de mim, teu coração que dele tu ganhaste, transporta, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Feche seus olhos, mesmo assentado, no silêncio deste lugar, no profundo da nossa alma, que nos apresentamos diante do Senhor para confessar a Ele os nossos pecados. O Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Assim como no passado Ele enviou Moisés para libertar aquele povo, Ele enviou Jesus para ouvir também a nossa oração de confissão e pelo seu sacrifício na cruz perdoar os nossos pecados, acalmar o nosso coração, acalmar as tempestades da nossa alma e nos reconciliar com Ele. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordam a cruz tão cruenta que Jesus enfrentou para perdoar o meu pecado e o seu pecado também. Ore ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, cada um aqui está fazendo a sua oração, Pai.
E eu sei que o Senhor conhece cada coração. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada oração. E eu sei também que o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, Senhor. Por isso é que te pedimos nesta hora, Pai, que perdoes os nossos pecados, não porque somos alguma coisa, porque podemos alguma coisa, mas, ó Pai, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, é que somos perdoados pelo Senhor. É pela tua graça que nos apresentamos diante de ti, para que o Senhor não olhe, Senhor Deus, para a pequenez de cada um, mas que olhando para Jesus, o Senhor traga a sua paz, que excede a todo entendimento, ao nosso coração nesta hora, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja trabalhando o nosso coração, para que nos afastemos daquilo que não te agrada e nos aproximemos mais daquilo que é bom e agradável ao Senhor. Nos ensine, nos instrua, Pai, e nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos juntos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Perdoados, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar a Deus por suas maravilhas na nossa vida. Sempre que os teus olhos sedentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir teu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É eu de perto, também de longe, lugar onde assim tu és fiel.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode voltar, mas sua palavra se cumprir. Pode enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele pode respirar, eu disse pra mostrar a glória do Senhor. Deus somente Deus, os seus mistérios pode revelar, seu desejo de jamais de a conhecer, pois Deus somente Deus, Deus somente Deus, domina todo o universo, que a voz da criação chega para eternamente vindosa de tirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina todo que a vossa criação chega para somente a Deus, somente Deus, domina todo tudo, que a vossa criação chega para Vamos orar.
de que tudo pode passar e como as coisas passam, Senhor, como as coisas mudam, mas o Senhor não muda. A tua fidelidade não tem fim, o teu amor não tem fim, a tua graça não tem fim e ela está em nossas vidas por meio de teu Filho Jesus. Podemos enfrentar o que for, porque sabemos que o Senhor luta por nós e por isso vencemos e por isso, ó Pai, estamos aqui também para te agradecer por esta maravilhosa obra do Senhor nas nossas vidas. Aceite esses louvores, aceite esse culto que nós te prestamos nesta noite para engrandecer o teu nome por todas as tuas obras nas nossas vidas. Pai, assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Sente-se, por favor. Abra comigo, segundo Crônicas, capítulo 20, página 350. Página 350 da Bíblia do Banco. Segundo Crônicas, capítulo 20. Eu já tenho colocado agora, nesse domingo passado, o texto que a gente vai usar como referência para a pregação, página 350, para que você já vá lendo também, antes do culto, o texto. Né? Então, segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler vários versículos desse texto, mas vamos ler um pouquinho do versículo 1 ao versículo 12. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá: grande multidão vem contra nós, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não mudeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste por herança. Ah, nosso Deus,
não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós leremos ainda muitos versículos desse texto. Bem, o livro de 1º e 2º Crônicas foram escritos aproximadamente uns 4 séculos antes de Cristo, na época de Neemias e de Esdras, ou Esdras. E originalmente era um livro só um livro das crônicas. E o objetivo do escritor era encorajar o povo de Deus que estava voltando do exílio babilônico. E estava voltando para Jerusalém e encontrariam Jerusalém destruída, saqueada, e o templo de Jerusalém totalmente destruído. Por isso, ele precisava, de certa forma, de um alicerce espiritual para falar àquele povo, mostrando que, apesar de tudo aquilo que eles iriam encontrar em Jerusalém, a aliança com Deus estava mantida. A aliança com Deus não havia sido rompida, mesmo diante do exílio, mesmo diante das dificuldades. Deus se mantinha o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aqui, nesse texto em especial, se você for ler o livro de Crônicas, você vai ver que tem muita genealogia. Mas que livro esquisito, você começa a ler, tem o nome de um monte de gente, tem o nome de muitos reis, de muitos profetas, e esse era o objetivo. Mostrar, por meio daquelas genealogias todas, que Deus continuava sendo fiel, que Deus continuava sendo o mesmo para aquele povo. E cita muitos reis, fala de Saul, de Davi, de Salomão, Roboão, Asa, Manassés, Acasias, Joás, Uzias, Acás, Ezequias, Amon, Josias e tantos outros. Reis de Israel que honraram a aliança e trouxeram bênção para o povo, mas também reis que não honraram esta aliança e trouxeram castigo para o povo de Deus. Um deles aqui citado é Salomão, e nós conhecemos a respeito de Salomão. O homem mais sábio, um grande rei, construiu o templo. Entretanto, Salomão, apesar de ser muito conhecido, apesar de ter sido um dos homens mais sábios do seu rei da sua época, o seu final foi muito trágico. Porque no final ele abandonou a aliança com Deus. No final ele desistiu de servir a Deus e trouxe castigo sobre o seu povo. E o grande castigo de Deus ao povo de Israel, por conta dos erros de Salomão, foi dividir o reino de Israel. De modo que havia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte congregava 10 tribos de Israel, e o reino do sul 2 tribos. Por conta do erro de Salomão, o povo de Deus foi dividido em 2 reinos, norte e sul. Preste bem atenção nisso. Por quê? Esse texto que lemos, de Crônicas 20, fala do rei Josafá. E o rei Josafá era um rei do sul. Ele era um rei aqui de baixo. E havia um rei no norte. E diz o texto, se você olhar um pouquinho antes, que Josafá procurou o rei do norte e falou: olha, vamos fazer uma aliança. E o rei disse assim: vamos, mas vamos fazer uma aliança para guerrear contra os sírios.
Ok, até aí nenhuma novidade. Mas Josafá reinou por 25 anos. Era um homem muito bom, muito preocupado com o povo de Deus, muito justo, muito inteligente, muito bem organizado. Ele não era assim um grande guerreiro igual Davi, nem muito inteligente e sábio, vamos dizer assim, como Salomão. Mas tem um detalhe muito importante: ele era um homem muito temente a Deus. Alguns historiadores dizem que Josafá tinha um exército de mais ou menos 1 milhão de soldados. Fala assim, 1 milhão de soldados? Será que é muito? Provavelmente sim, porque, por exemplo, o exército americano hoje tem 1.400.000 soldados. Americano. O exército da Rússia, 830.000. O da China, 2 milhões de soldados. A Índia, 1,5 milhão de soldados. O Brasil, 300.000. Ele tinha um exército de 1 milhão a 1,5 milhão de soldados. Então veja bem, um homem justo, bem organizado. O exército estava bem distribuído em todo o seu reino. E um detalhe importante que nós vemos no texto bíblico é que Josafá mandou ensinar a lei de Deus em todas as cidades de Judá. Todas as crianças precisariam estudar a lei de Deus. Então, a sua dedicação a Deus era muito grande. Capítulo 19 vai dizer de como era a prosperidade. Capítulo 17, capítulo 18. Como ele era um homem próspero, como ele era um homem abençoado, como ele era um homem muito querido, muito respeitado. Como esse homem, de tão abençoado, que os seus inimigos mandavam presentes para ele, reconhecendo como esse homem era bom. Mas ele cometeu esse pequeno deslize. Ele se juntou com Acabe. Ele no sul, Acabe no norte, para guerrearem contra a Síria. E Acabe diz assim: vou chamar 400 profetas para dizer se vamos vencer ou não a batalha. E os profetas disseram: vai em frente, vocês vão vencer. Mas um profeta, Micaías, disse assim: não vão, porque vocês vão perder a guerra e você será morto. E aí, de fato, eles vão para a guerra. E realmente acontece exatamente isso. 400 profetas erraram feio. E os estudiosos dizem que eram 400 profetas de Acabe, e não 400 profetas de Deus. Aquele que deu contra estava dizendo a palavra de Deus, e aqueles 400 estavam dizendo algo para agradar o rei. Vai em frente, o senhor já ganhou. E ele foi, e foi morto. Isso está narrado aqui. E no capítulo 20, que é o centro da nossa meditação nesta noite. Por isso que eu pedi a você que ficasse com a sua Bíblia aberta. Porque como castigo por ter ido a esta guerra desnecessária, Deus mandou então contra Josafá 3 exércitos. Diz o texto no versículo 1: os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos dos Meunitas vieram contra Josafá. O versículo vai dizer que o 2 era uma grande multidão que vinha da além do mar da Síria contra Josafá. Esta grande multidão era formada por esses 3 exércitos. E esses 3 exércitos eram descendentes de Ló. Aquele lá do Gênesis, que quando Abraão está saindo da sua terra, Ló fala assim: olha, tudo bem, você vai para lá, mas eu vou para o lado de lá.
E Ló é o pai dessas 3 nações aqui, e é pai também de Sodoma. A boa e boa, não, né? A Sodoma e Gomorra que nós conhecemos. Eugênio Peterson vai dizer que esses 3 exércitos formavam um bando de vândalos. Um grande bando de vândalos. E alguns historiadores dizem que Josafá não temeu pela quantidade do que estava vindo, mas por aquilo que eles eram capazes de fazer. Eram muito cruéis. Há um narrador que diz que quando esses exércitos chegavam, eles matavam a todos. E especialmente eles gostavam de matar mulheres grávidas, tirando a criança do ventre, matando a criança e matando a mãe, só para ter uma ideia da crueldade desse exército que vinha contra Josafá. E nós vemos no versículo 3, que diz assim: então Josafá teve medo. Olha, Josafá poderia ter fugido. Josafá poderia ter dito assim: gente, salve-se quem puder, vaza, porque esse exército que está vindo aí é muito grande, e além de grande, é muito cruel. Ele poderia ter mandado e ter lançado mão de todos os recursos, juntado todo o seu exército e falar: vamos para a guerra, vamos enfrentar esse povo, vamos enfrentar essa grande multidão, vamos enfrentar esse grande problema, vamos enfrentar isso que é muito mais forte do que nós, vamos enfrentar isso que é muito maior do que nós. Mas não. O mesmo versículo 3 vai dizer o quê? Josafá teve medo, ok? Mas ele se pôs a buscar ao Senhor e colocou todo o povo para orar. Por isso, de forma bem prática, meu irmão e minha irmã, diante daquilo que é mais forte do que você, diante daquilo que é maior do que você, diante daquilo que te assusta, diante daquilo que te preocupa, a primeira e a única coisa a fazer é buscar ao Senhor. Veja comigo, versículo 3, 4 e 5. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Às vezes nós achamos, de forma muito errada, que a última coisa que temos que fazer é buscar a Deus. Olha, já tentei de tudo, já busquei em tudo, não deu nada certo, então agora eu vou buscar a Deus. Não. Josafá, desde o início, sabendo que ele tinha poder, que ele tinha um grande exército, que ele poderia enfrentar frente a frente esse povo, a primeira coisa que ele fez, porque era o que ele sempre fazia, foi buscar a Deus na casa de Deus. Não foi fugir, não foi se afastar, não foi se distanciar. E não só isso, ele falou: olha, todas as pessoas se congregaram, todas as pessoas de Judá e Jerusalém, na casa de Deus, para orar. Mas veja, ele se põe a orar, e no versículo 6 e o 7, o que ele faz? Qual é a sua oração? E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus,
não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele vai dizer assim: Senhor, estou aqui na tua casa, porque eu sei que na tua mão há força, na tua mão há poder, e esta terra que o Senhor deu é nossa. Esta terra que o Senhor deu é a terra do meu pai Abraão, é a terra do meu pai Isaque, é a terra do meu pai Abraão. Mas eu estou aqui, e eu reconheço que o Senhor é poderoso. Eu reconheço que na tua mão tem poder contra esta multidão que vem contra nós. Depois, no versículo 9 a 11, Abraão, Josafá, ele abre o coração diante de Deus. 9 a 11. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da possessão que nos deste por herança. Ele abre o coração diante de Deus, na casa de Deus, e diz assim: Senhor, pode vir a peste, pode vir a doença, pode vir a morte, pode vir o que for, nós nos apresentaremos diante da tua casa, nós nos apresentaremos diante do teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele tinha certeza de se ele se apresentasse diante de Deus em oração, Deus o ouviria, Deus responderia, e ele poderia, enfim, enfrentar esta grande multidão que estava vindo. Mas, poxa, no versículo 12, ele diz assim: Ah, nosso Deus, por acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Veja o que Josafá diz: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Ele reconheceu a sua limitação. Ele disse: Senhor, eu não vou dar conta. Isso que vem contra mim é muito forte, é muito violento, é muito agressivo, é muito difícil. Mas, Senhor, os meus olhos estão postos no Senhor. Eu não sei o que fazer. Veja, Josafá, que tinha um exército, era um homem inteligente, era um homem preparado, disse que não sabia o que fazer. Mas ele sabia de uma coisa: os seus olhos estavam colocados no Senhor, estavam colocados em Deus. Ele se voltou para Deus, mais uma vez. E no versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Lembra que eu disse que os exércitos que estavam vindo gostavam especialmente de ferir mulheres e crianças? Pois Josafá diz assim: todo Judá, todas as pessoas, todo o povo, mulher e crianças, estão todos aqui diante do Senhor, para dizer o seguinte: essa luta não é nossa, e nós não estaremos sozinhos. Nós, como povo de Deus, estaremos juntos diante desse grande desafio que se coloca diante de nós. Josafá
contou, e contou muito com a oração de cada pessoa daquela cidade. As nossas lutas, e não são poucas, também precisamos contar com a oração das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não estamos sozinhos. As crianças oram, as mulheres oram, os homens oram. É a comunhão da igreja que diz assim: olha, Sandra, você não está sozinha. Olha, amigo, você não está sozinha. Estamos orando por você. Vocês não estão sozinhos. Por isso, e já caminhando para o final, que eu estou sem relógio, que horas são? Jesus. Por isso, diante do que é mais forte do que nós, diante do que é maior do que nós, diante daquilo que nos assusta, diante daquilo que nos atemoriza, o versículo 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, de Jeiel, de Matatias e filho de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, o rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Depois de tudo isso, gente, e diante disso que se apresenta diante de nós, é muito, muito importante ouvir a voz de Deus. Aqui havia um profeta, um sacerdote falando, mas ele chama Josafá e fala assim: olha, preste atenção no que Deus vai falar com você. E o versículo 15, a parte A, diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Depois de tudo, e alguns autores dizem que quando Josafá foi avisado que essa multidão estava chegando, eles estavam a 1 hora de Jerusalém. Não tinha muito o que fazer. Eles já estavam na porta. Mas ele vai até Deus e Deus fala para ele: olha, não temas, nem vos assustes por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Ele está dizendo assim: olha, eu luto com você, eu luto por você, você não está sozinho nesta peleja, então não temas, não se assuste. Ele fala: mas eu faço o que então? Versículo 18 e o 19 responde. Tem mais coisa aqui maravilhosa, mas veja só um pouquinho aqui, versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem da ladeira de Ziz, e encontrá-los-ei no fim do vale. E veja só o versículo 17: neste encontro, no versículo 17 ele fala: quando vocês encontrarem esse grande exército, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor fará. Diz assim Deus, né, para Josafá: olha, não fique com medo, Josafá. Pega o povo e vai ao encontro dessa grande multidão que vem, essa multidão terrível que vem contra você. Mas sabe o que você faz? Não brigue, não lute, não peleje. Diz o versículo 17: fique parado e vede o salvamento que o Senhor dará. Diz o versículo 17: não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Espera lá,
os homens estão vindo, são violentos, eles vão nos arrasar. E Deus diz assim: pode ir, fica paradinho lá na frente deles e fica aguardando o livramento de Deus, porque eu estou com vocês. Sou eu que vou pelejar contra vocês. Seria? Os homens vêm com tudo. Muitas coisas vêm com muita violência, com muita agressividade na nossa vida, do modo que a gente não espera, de modo avassalador, nos pega de surpresa. E a gente quer já ir resolvendo nessa, vamos aí, né? E Deus diz assim: calma, espera um pouquinho, mas eles estão vindo ali, eu estou vendo. Calma, acalme, fique parado e veja o salvamento que o Senhor fará. Não temas, não se assuste, porque o Senhor é contigo. Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todos os moradores de Judá se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Diz o versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram pelo deserto de Tecoa, e saíram eles. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouviu-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E mais, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestido de ornamentos, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tinha um exército, mas à frente estava o povo, estavam cantores. Vai o grupo de louvor na frente, vai lá, canta. O primeiro tiro. Mas cantam o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diante da grande multidão, diante daquilo que nos assusta, diante daquilo que nos apavora, diante daquilo que nos atemoriza, precisamos crer no Senhor, crer que Ele luta conosco e dos nossos lábios brotar louvor. E veja, o que brota aqui não é assim: ai Senhor, nossa força, ai Senhor, o que eu faço? Ah Senhor, e agora? Ah Senhor, os homens estão chegando. Jesus, misericórdia, o que nós vamos fazer, Senhor Deus? Por que a gente não ficou lá na cidade? Por que a gente não fez isto? Não, a ordem foi cantar rendendo graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, cante. Então, louve. Então, renda graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que ele está dizendo é que a misericórdia de Deus, que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Jó, a misericórdia dele é a mesma naquele momento e é a mesma hoje para a nossa vida. E veja só o 22 ao 24, para encerrar. Tendo eles começado a cantar e dar louvores,
propôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e o monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon, Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo, pois, Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Eles começaram a cantar e a render graças a Deus. E os 3 povos que se juntaram para destruir começaram a brigar entre si. Se mataram todos. E quando eles chegaram lá para ver quem era, já não havia mais ninguém. Estavam todos destruídos. Estavam mortos. E o versículo 26 diz assim: ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chama aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. O exército de Josafá não precisou fazer nada. Eles não precisaram sequer disparar uma flecha, porque o Senhor venceu de fato aquela batalha pelo seu povo. E eles cantaram, eles louvaram, eles adoraram a Deus por causa dessa vitória. É muita coisa. Por isso, leia esse texto de novo. Leia esse texto de novo e grife bem cada parte dele. E vejam o versículo 28. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trompetas para a casa do Senhor. Porque o Senhor havia pelejado por eles. O nosso Deus luta por nós. É o que nós cantamos. Eu sei quem luta por mim. E os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está no grande eu sou. E os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor peleja por você. O Senhor luta por você. E Ele coloca no seu lado ação de graças. E com ação de graças, nós também venceremos aquilo que é mais forte do que nós. Aquilo que nos assusta. Aquilo que nos espanta. Mas a voz do Senhor diz assim: não temas, não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Amém. Em pé, nós vamos cantar esse último cântico. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, e com todo o meu ser eu te adorarei. Os irmãos que trouxeram dízimos, ofertas, enquanto cantamos, poderá também depositar à frente. Sempre te adoro.
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Todos os dias quero louvar a Que seja isso. Quero agradecer aos nossos visitantes. Vi, Dona Cíntia, por favor, receber uma pequena lembrancinha da nossa igreja para a casa de vocês. Dona Cíntia, pega o Alexandre também. Vocês, obrigado. Olha, Cordão Miguel. Obrigado. Foi bom retorno para São Paulo, né? Graças a Deus, estou orando por vocês. Muito feliz pelo seu Laércio, Dona Cíntia, Dona Cida, está aqui com a gente. Tá bom? Obrigado. E nós, a partir desse domingo, nós vamos ter um arranjo natural, né, da nossa mesa. E a cada semana uma família, assim como acontece nas outras igrejas reformadas, cada família vai levar para casa este vaso, né? Então, assim, esse vaso foi a mãe da Joelma que fez. Ela tem uma floricultura, então ela preparou com muito carinho para nós. E nós tínhamos definido que seria a família de oração, que nós estamos orando hoje. Mas como ela não está, e como a Sandra veio estar conosco, queria convidar você e o nosso irmão João para que estejam aqui e para que levem esta flor para casa de vocês, e sabendo que vamos continuar orando firmes pelo seu tratamento, pela sua recuperação, pelo seu cuidado de Deus sobre a sua vida e o carinho da nossa igreja por você
pelo seu João, pelas meninas, pelos netinhos, todos. Sabemos que é o início de uma caminhada longa, mas que, como meditamos, nós estaremos aqui, a congregação estará orando por você a cada dia. E sabemos que o Senhor vai estar lutando por você esta peleja que você vai vencer. E nós estaremos aqui louvando a Deus por vocês e juntos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. Que o Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés e firmando os teus passos. Que o Senhor esteja às suas costas, guardando-te, livrando-te e defendendo-te de pessoas desleais. Que o Senhor esteja à sua frente, como luz que ilumina o seu caminho. Que o Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver e de vencer. Que o Senhor esteja ao teu redor, quando outros caírem sobre ti. Que o Senhor esteja te envolvendo completamente com o seu amor. E assim, hoje e sempre, te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Thank you.